Batendo o olho aqui, o que vocês enxergam? Se nós formos passar um traço aqui, né? Se nós formos passar aquele nosso traço da normalidade, a aérea é em 20, então eu passaria um traço aqui no 20, orelha direita totalmente normal, então isso aqui são limiares auditivos dentro da normalidade, e aqui na esquerda eu já não tenho normalidade, eu tenho uma perda auditiva na frequência aguda. Mas vocês aqui têm uma via aérea e tem uma via óssea. Por que tem uma via óssea aqui? Porque tem perda na aérea. Então, se tem perda na aérea, eu tenho que fazer via óssea. Por que não tem via óssea aqui? Porque a via aérea está toda normal. Possivelmente o paciente não tinha história nem de orelha média nem de plenitude, porque as respostas estão normais e não tem simbologia de via óssea. Então, o que eu preciso? O que nós precisamos de vocês? Leitura clínica. Bateu os olhos aqui, eu sei que aqui foi aplicada a técnica descendente ascendente, que esses são os limiares auditivos do meu paciente, que na orelha direita eu tenho limiares normais e eu não tenho história de orelha média de plenitude, porque eu não tenho pesquisa de via óssea aqui. E na orelha esquerda, eu não tenho mais normalidade, eu tenho uma perda auditiva na frequência de 4.000 Hz, e aqui tem uma via óssea. Nós falamos no início da aula que a normalidade da via óssea é 15. Essa óssea está em 20. E agora? Ela não é uma óssea normal. A óssea está em 20 e a aérea está em 40. Eu tenho gap? Tenho gap. Eu tenho gap porque eu tenho uma distância aqui de 20 dB entre a via aérea e a via óssea. Eu tenho gap, mas a óssea não está normal. Então, aqui eu apresento para vocês um outro tipo de perda auditiva. Porque a gente tem a perda auditiva sensorial, quando o problema é exclusivamente na cóclea e não tem gap. Nós temos a perda auditiva condutiva, que é quando tem gap, mas a óssea está normal, ou seja, até 15 dB. E a perda auditiva mista. O que é perda auditiva mista? O nome já diz. Eu tenho problema na orelha média e na orelha interna. Como assim, prof? A óssea, a pesquisa de via óssea, quando eu estimulo diretamente a cóclea, já não está normal. Se não está normal e tem gap, o que o gap me diz? Que a condução do som tem um problema. Tem algum muro na orelha média. O muro pode ser um colesteatoma, uma otite, uma otoesclerose. Tem vários motivos para o muro, mas eu tenho um muro ali, ó. Tá ali o gap. Ali me mostra que a condução do som tá ruim. Tá, mas daí quando eu fui direto lá na cóclea, que eu coloquei o transdutor ósseo, ela me respondeu melhor que a aérea, mas não normal. Isso é misto. Então, significa que eu tenho um problema nos dois lugares. Eu tenho um problema sensorial, sim. A cóclea está ruim, mas eu tenho um problema sensorial, sim, a cóclea está ruim, mas não só ela. A orelha média também está ruim, porque eu tenho gap, e eu sei disso porque a óssea está aqui com perda. Então, sem gap nenhum é sensorial. Com gap óssea normal é condutivo, perda auditiva condutiva. E isso aí que vocês estão vendo é uma perda auditiva mista. Eu tenho problema na cóclea, mas eu também tenho na orelha média. E eu chego a essa conclusão olhando para o audiograma. Em relação a fazer, eu vou começar de trás para frente. Em relação a fazer a óssea só no 4.000, a gente escolheu por uma questão de tempo, por uma questão prática mesmo do procedimento, pesquisarmos a óssea só onde tem perda, caso o problema do paciente seja
a perda mesmo, no sentido de não ter histórico de orelha média ou não ter queixa de plenitude. Nesse caso aqui, em específico, a gente tem um problema de orelha média e a óssea não foi posta em todas. E isso aqui, nesse caso aqui é um problema, porque a gente tem um problema de orelha média, então eu deveria ter pesquisado a óssea em todas. Então, assim, ó, se eu tenho uma perda auditiva só em 4.000, como nesse caso, e a óssea, e tem um problema condutivo, eu vou fazer a óssea em todas as frequências. Mas se for assim, por exemplo, ó, eu não coloquei aqui, que tem uma igualzinha a essa, sem gap. Espera aí que eu vou abrir para nós. Se tivesse juntinho, se não tivesse gap, eu faria a pesquisa só naquela frequência. E daí na lógica do que eu estava falando antes, pensando na questão de tempo mesmo, de vocês não demorarem tanto com o paciente dentro da cabina, porque se for uma perda só em 4.000 sensório neural, sem gap aqui, eu agilizo um pouquinho o exame. Se eu tenho gap, como é o caso ali do slide anterior, se eu tenho gap, eu busco todas as ósseas, porque eu tenho um histórico de orelha média, mas naquele slide ali tá errado. Se for assim, ó, como esse daqui, que eu tenho perda em 4.000 Hz apenas, exclusivamente em 4.000 Hz, e eu não tenho gap, nesse caso aqui, o que eu penso? O paciente não tem gap, é um componente sensório-neural único da frequência de 4.000 Hz, ele não tem queixa de otite, ele não tem queixa de plenitude, eu não preciso fazer as outras ósseas para ganhar tempo. Então, tá acopladinho, eu pesquiso só 4.000. Mas no caso do slide que nós estávamos, aqui tá errado, e eu vou arrumar. Aqui nós precisaríamos da busca da óssea em todas as frequências, porque nós temos um componente condutivo. Então, tem o componente condutivo, pesquiso em todas. Meninas, essa simbologia de via óssea aqui é a simbologia da via óssea mascarada. Na outra aula, eu apresentei para vocês deixa eu até abrir ele aqui, que está aqui abertinho o manual do conselho. Tem um quadro sobre as simbologias que a gente usa no audiograma. Deixa eu até colocar aqui para facilitar para a gente. As simbologias, elas representam como que eu fiz a pesquisa mediante o transdutor. Então, aqui, isso aqui está no nosso material lá no PPT, mas está no manual de áudio do conselho. Quando eu uso via aérea, quando eu uso fone, eu tenho orelha direita, orelha esquerda. Isso daqui quando eu não faço mascaramento, que foi o que a gente viu até agora, a grande maioria bolinha e xizinho. Quando eu aplico mascaramento, a bolinha vira triângulo e o xizinho vira quadrado. Quando eu não tenho resposta, eu cheguei na intensidade máxima do equipamento, eu tô lá em 120 dB, pi, pi, pi. A bolinha ganha uma flechinha para baixo, e o xizinho também, representando a ausência de resposta. O paciente não respondeu para a audiometria. Quando eu fiz isso aplicando mascaramento, o triângulo e o quadrado ganham uma flechinha para baixo. Mascaramento. Quando que eu aplico mascaramento? A nossa cabeça, meninas, nosso crânio, ele vibra. Então, o som que eu coloco aqui, ele vai chegar por transmissão craniana do outro lado. Tanto pelo transdutor aéreo, quanto pelo transdutor ósseo. Existem contas que a gente faz, que essa é a nossa máxima conta na áudio, para ver quando que esse som está chegando do outro lado ou não. Eu não posso, em hipótese alguma, permitir que quando as orelhas são diferentes, a orelha melhor ajude a pior. Eu preciso sempre ter uma avaliação separada. Direita, resposta dela, esquerda, resposta dela, sem se ajudar. E é para isso que serve o mascaramento.
Quando a gente aplica mascaramento, a gente está separando as orelhas. E a gente vai aprender tudinho do mascaramento. Nesse momento, a tua pergunta é ótima, Van, porque quando eu faço via óssea, que eu tô lá na mastoide direto, estimulando a mastoide, estimulando a cóclea, e a óssea não foi mascarada, esse é o símbolo, que é o maior e menor. E quando eu uso mascaramento, o maior e menor vira colchete. Quando a via óssea não respondeu, ela ganha uma flechinha para baixo. E quando eu mascarei e não teve resposta do paciente, eu ganho uma flechinha para baixo. Isso daqui, esse aqui, presença de resposta inespecífica, ausência de resposta inespecífica, eu confesso para vocês que a gente nunca usa. É muito difícil a gente usar. Não sei como é que é a tua experiência com isso, Dai, mas assim, a resposta inespecífica seria aquele paciente que respondeu mal para a audiometria e eu considerei a audiometria dele com respostas inespecíficas. A gente nunca faz isso. Se a gente fica em dúvida com a audiometria, a gente repete, retesta, faz testes de fala, tira o paciente da cabina, reorienta, mas em hipótese alguma a gente entrega um exame com respostas inespecíficas. A gente acaba remarcando o paciente, a gente nunca entrega um exame com dúvida, porque, meninas, é um laudo, é um diagnóstico, isso vai ser utilizado para o paciente receber uma reabilitação, não dá para ter dúvida, então nós não usamos. Então, consequentemente, esses daqui também não. Campo livre, a gente não falou sobre esse transdutor ainda, porque esse transdutor, vocês vão ouvir muito dele, falar muito dele na disciplina de prótese auditiva. Campo livre eu não tô com fone, não tá com vibrador ósseo, o paciente está dentro da cabina e tem caixas de som dentro da cabina e ele vai ouvir dessas caixas de som. Ele não vai ouvir nem do fone e nem do transdutor. Nós utilizamos campo livre quando, isso também vocês ouvem muito com a Prof. Eliara em áudio 2, no módulo de audiologia infantil. Recebemos uma criança de 4 anos. Por nada do mundo, do universo mundial, a gente conseguiu deixar ela com fone. Ela não vai ficar com fone, ela não fica com fone. Então, nós podemos usar o campo livre, as caixas de som que estão na cabina. Na nossa realidade, a gente tem uma cabina, espero estar falando certo, porque as coisas mudaram e às vezes eu não acompanho as mudanças. As cabinas, os fones, as caixas de som, elas são nas laterais das cabinas, na frente e atrás do paciente, que tem todos os ângulos. Então, a gente usa esse estímulo para fazer a avaliação auditiva e daí com isso nós temos a resposta das 2 orelhas ou da melhor orelha. A gente não consegue ter especificidade no diagnóstico. Orelha direita é isso, orelha esquerda é isso. A gente tem uma ideia auditiva do paciente para quando nós não conseguimos usar o fone. E também aqui vocês vão usar muito quando o paciente colocar aparelho auditivo, aparelho de amplificação sonora, para verificar como o paciente está ouvindo com o aparelho, o estímulo vem da caixa. Então, a gente faz para mensuração, que nós chamamos de benefício com amplificação sonora. Então, aqui, para laudo diagnóstico, o campo livre a gente vai usar aqui, essa é um S mesmo, é um S e um S para baixo quando não tem resposta. Aí aqui, não, desculpa, presença de resposta, não, esse aqui é do inespecífico. O campo livre, bolinha com esse risquinho do lado, hashtag, e ganha uma flechinha para baixo quando não tem resposta. Então, o campo livre não faz muito parte da nossa rotina. A gente fica mais nesses transdutores aqui mesmo. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma orelha boa, normal. E eu tenho uma orelha com perda auditiva em 4.000 Hz unilateral. Sempre, turma, no momento que eu tiver uma orelha boa e uma orelha com perda, eu preciso parar e olhar. Será que eu preciso fazer mascaramento?
Então, vocês sempre vão analisar a necessidade de tirar a participação da orelha melhor para avaliar a pior, a com perda. E nesse caso aqui, foi necessário. Nós aplicamos mascaramento na via óssea para testar a orelha esquerda, para testar a mastoide da óssea do lado esquerdo, com ruído do lado direito. Então, como é que o paciente fica? O fone fica assim, na cabeça do paciente, um aqui, outro aqui. O vibrador ósseo fica assim. E o paciente vai ouvir aqui, na direita, para atrapalhar ela. E o tom aqui na esquerda, para fazer a pesquisa dessa via óssea. Eu não vou entrar nos detalhes agora do porquê que foi necessário mascarar, mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento. Tem diferença entre as orelhas. Tem uma chance da orelha direita responder pela esquerda, ou seja, ajudar. As orelhas são muito amiguinhas, elas se amam muito, elas se ajudam. Não posso deixar esse amor fluir na avaliação audiológica. Eu tenho que separar. Então, eu vou analisar a diferença. Nesse caso, precisou mascarar. Então, esta simbologia, Van, significa que eu mascarei a pesquisa da via óssea para ter essa resposta. Aqui, ó, a gente vai falar do Antônio hoje ainda. Eu espero que nós consigamos chegar aqui no Antônio. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o Antônio, que é um menino que chegou pra gente com dor de ouvido há meses, fez alguns tratamentos, tá faltando um S aqui, professora? Fez alguns tratamentos e segue com muita dor. Ele tá com dificuldade na escola, com dificuldade de aprendizagem. Em casa, o volume da televisão super elevado. Como que o Antônio respondeu? Começando em 1000 Hz na audiometria, que é por onde a gente começa, vou pegar uma bolinha aqui, ele respondeu em 1000 em 30, tá? E daí, o Antônio, ele tá com dor de ouvido há meses. Dor de ouvido, a nossa cabeça já vai lá para aquela secreção da orelha média, que vai gerar um impedimento na orelha média, que vai ter um monte de ranho lá na orelha média, e eu já penso que eu vou ter um problema nesse caminho. Eu vou ter um muro nesse caminho. Então, eu preciso imaginar e entender que isso vai gerar um gap aéreo ósseo. O que é gap aéreo ósseo? Essa distância que eu tenho no audiograma quando eu uso um transdutor fone e quando eu uso um transdutor mastoide. Direto na mastoide, uso todo o caminho. Deixa eu só tirar esse preenchimento. Pronto. Aqui, nós temos uma óssea dentro da normalidade. Ele respondeu em 0. Eu percebo que eu tenho um problema de condução do som, eu percebo que eu tenho problema de orelha média, porque eu tenho o espaço, mas quem me diz se a óssea tá boa ou se a óssea não tá... Desculpa, quem me diz se a cóclea tá boa ou se a cóclea não tá boa? A óssea. Quem manda na reserva coclear, quem manda na verdadeira integridade da cóclea é a óssea, quando ela é estimulada diretamente. Aqui eu percebo integridade, porque ela me respondeu em 0 e o normal é até 15. Então, isso daqui seria e é uma perda condutiva, puramente condutiva. Essa resposta que eu tenho rebaixada com perda da via aérea não é culpa da cóclea, é culpa da otite, que está gerando esse prejuízo na via aérea por conta do muro que eu tenho que pular para o som chegar na cóclea, daquela imagem que nós acabamos de ver aqui na aula. Escute bem aparelhos auditivos. Candidate-se a uma vaga de estágio e tenha a oportunidade de se aprofundar na área da reabilitação auditiva com aparelhos de última geração. Somos representantes exclusivos no Rio Grande do Sul da marca canadense Unitron.
A plataforma Blue classifica automaticamente ambientes sonoros, desde muito silenciosos até ruídos complexos, realizando uma otimização sonora através da estratégia de microfones, redução de ruídos, ênfase de fala e recursos de consciência espacial. A Blue também tem um recurso de personalização, agora mais nítida do que nunca, desde a seleção de programas pré-definidos até um preciso ajuste fino profissional. A Blue oferece a capacidade única de conexão simultânea para mais dispositivos digitais e gerenciamento perfeito com um simples controle de toque. Escute bem, uma das maiores redes de lojas dedicadas à reabilitação auditiva no Rio Grande do Sul. Há mais de 14 anos, atuamos com excelência, proporcionando as melhores soluções auditivas na região. Agora, só para costurar melhor essa explicação, eu vou fazer um outro exemplo aqui, tá? Eu vou usar o mesmo gráfico do Antônio e vamos imaginar que o Antônio tenha respondido... Opa! Deixa eu voltar. Vamos imaginar que o Antônio tenha respondido para 2.000 Hz em 30 também, tá? E daí, nós seguimos a pesquisa da via óssea e 30, eu quero colocar aqui no meio, 15. A minha via óssea está muito grande, mas eu quero que vocês entendam que ela está em 15, tá? Ela está no meio do caminho. Deixa eu diminuir esse símbolo aqui. Pronto, ela está aqui, ó, no meio do caminho. Em 15, a via óssea. Em 30, a via aérea. Isso ainda é gap? É gap. Essa óssea ainda está normal? 15 é o limite. Ainda está normal. E se eu fizer assim? Se eu colocar essa óssea em 20, a óssea em 20 e a aérea em 30. O que aconteceu agora? Isso aqui significa que eu já estou caminhando para um componente misto. Eu tenho um problema na cóclea. Opa, eu tenho um problema na cóclea. E eu tenho um problema na orelha média, porque aqui, ó, eu não tenho gap, aqui eu tenho gap e aqui eu não tenho gap. Então, perfeito, vocês fizeram o desfecho que eu gostaria. Nós já temos aqui um caminho para o misto. E se eu fizer assim, ó. Deixa eu diminuir essa via óssea aqui também, porque ela tá muito grande. E se eu fizer assim? Por que isso aqui é um componente puramente sensorial? Porque quando eu uso o fone, responde em 30. Quando eu uso mastoide direto, responde em 30. Tem diferença da resposta do sistema auditivo frente às diferentes estimulações? Não tem diferença. Se não tem diferença, o caminho tá limpo. Se o caminho tá limpo, a orelha média tá livre dessa. A orelha média não tem culpa de nada. A culpa aqui é da cóclea. A culpa é do sistema sensorial. Digamos que a resposta... Ops, desculpa. Digamos que a resposta tenha sido assim. 1.000 Hz. Esse 1.000 Hz está lá no 750. 1.000 Hz aqui. 1.000 Hz, o paciente respondeu em 60, aérea, e a óssea ele respondeu em 30. Eu bato o olho nesse 1.000 Hz, eu vejo um gap, um espaço VA-VO maior do que 15. Beleza, essa é a primeira resposta que eu tenho que dar para mim enquanto clínica do meu paciente. Segunda resposta, essa óssea está normal? Não está normal. Se a óssea não está normal, quando eu falo da óssea, eu falo de quem? Exclusivamente, porque eu estou estimulando só ela. Então, eu falo dela única e exclusivamente.
Se ela não está boa, porque eu já sei que ela não está boa, porque ela respondeu em 30 ali em 1000 Hz. Mas eu tenho gap, eu tenho espaço entre a via aérea e a via óssea. Então, a culpa não é só da cóclea. Eu também tenho uma culpa dessa perda na orelha média. Por isso, misto. Porque a condução do som tá ruim, porque a aérea tá pior do que a óssea, mas a óssea também tem perda. Misto, eu sempre tenho gap. Qual que é a diferença entre o condutivo e o misto? No condutivo, a óssea tá linda e maravilhosa lá em cima, normal, até 15. No misto, a óssea não tá linda, maravilhosa, ela tem perda. Então, isso aqui é condutivo, isso aqui é misto. Isso aqui eu tenho um problema, uma alteração, uma lesão só na orelha média, e esta via aérea está ruim por culpa da orelha média e não por culpa da cóclea. Entendam culpa que eu tô querendo levar lá para dentro do sistema auditivo. Eu tô querendo transferir isso para o sistema auditivo, por isso que eu digo culpa. E aqui, a culpa dessa resposta é das duas. É da cóclea, que não tá boa, mas a condução do som também não tá boa, porque eu tenho gap. Então, a orelha média também tá ruim. Misto, óssea ruim. Condutivo, óssea boa. Os dois têm gap. E aqui em 4000 Hz. É que não tá bom isso. Assim, ó. Ah, peraí que eu roubei a óssea do vizinho aqui. Pronto. Gap, óssea ruim. Misto. Gap, óssea boa. Condutivo. Sem gap. Sensório neural puro. Culpa da cóclea. Culpa da orelha média. Culpa dos dois. Lembrando, quando eu digo culpa, eu estou falando que o problema está lá. Eu estou falando que a transferência disso para a anatomofisiologia do que a gente está avaliando para laudar tem um lugar problema. E daí é assim que a gente tem que pensar. Ó, Gi, fica junto. Isso é sem gap, com gap óssea normal, com gap óssea com perda. Não esqueçam nunca que na vida de vocês vão ter 60 anos, vão estar trabalhando como fonoaudióloga, e daí 60 mais 40, acho que eu já fui dessa para uma melhor. Vocês vão estar com 60 anos, vocês vão ter que lembrar de mim dizendo que quem manda, quem fala sobre a integridade coclear é a óssea. É ela que diz, porque ela tá lá direitinho, grudadinha, juntinha, bonitinha. A aérea, ela ocupa tudo, todo o sistema, desde o pavilhão para a gente colocar aqui em cima o fone. Então, vai orelha externa, orelha média, daí vai chegar na orelha interna. Então, ela pode conter gaps. E esses gaps, a gente tem duas análises para ele. Gap com óssea normal, gap com óssea com perda. Ou não tem gap. Prof. Daiane e eu queremos que vocês entendam isso na transferência para anatomofisiologia, para o conteúdo clínico, para a vida do nosso paciente. A gente entende que para um momento inicial precisa de uma memorização. Para onde que vai estar essa cóclea, para onde que ela vai. Mas eu quero que nós queremos que vocês entendam. Então, deixa eu voltar na parte sem gap. Essa última parte que eu fiz aqui, ó, eu fiz juntinho, sem gap. Então, eu vou juntar todo mundo aqui, ó. Não, antes de juntar, deixa eu fazer diferente. Deixa eu fazer a explicação. Não, volta a bolinha que tu não é aí. Eu quero o colchete do lado.
Deixa eu tirar esse povo daqui para eu, então, pegar esse gancho. Não, Bolinha, tu volta. E ajustar a explicação. Começamos a fazer o exame do paciente na orelha melhor ou na direita, sempre. Daí a gente começou em 1000 Hz, 2000 Hz, 3000. Deixa eu diminuir o tamanho das minhas bolinhas. Daí aqui, ó, 1000 Hz, 2000, 3000. E vou colocar mais uma aqui no 4000. E vou colocar só mais uma no 500, porque nós fizemos via óssea de 500 a 4 e a via aérea nós fizemos em todos, mas só para nós ganharmos tempo. 500, vou colocar aqui. Então, vamos pensar que nós fizemos a captação de toda a via aérea. 250, 500, 1000, 2, 3, 4, 6 e 8. Com a técnica descendente a ascendente, chegamos nesses resultados, começamos em 1000, fomos para o agudo, voltamos no 1000, retestamos ele, fizemos 500 e 250. Daí, Gláucia, a Gabi disse assim, Gláucia, turma, eu faço a via aérea para saber se o paciente tem perda. Perfeito. Achei a perda. Eu vou saber por aqui o grau. Isso não é o suficiente. Quando eu faço audiometria tonal liminar, eu tenho que saber o grau e o tipo. O que é o tipo? Onde está a lesão? Onde está o problema do meu paciente? Então, a óssea vem com esse objetivo, de me dar o tipo de perda local da lesão. Então, digamos que nós tenhamos feito as duas vias aéreas, que esteja tudo pronto, eu vou lá e começo a pesquisa da via óssea. Técnica descendente, ascendente, a mesma coisa, 1000, vou para o agudo até 4, retesto 1000, volto para o 500. A técnica é sempre a mesma. Daí eu vou lá e o paciente me respondeu assim, juntinho, juntinho, juntinho. Aí vocês encontraram esse resultado final aqui. Todo mundo juntinho. Se usando dois estímulos diferentes, dois transdutores diferentes, fone, vibrador, o sistema me respondeu igual, eu tenho que pensar que o caminho está livre, que o caminho está ok, e que isso aqui é um componente puramente sensorial. E daí eu digo que o tipo é sensório neural. O tipo de perda é sensório neural, porque eu só tenho um componente sensorial. O nome é sensório neural, porque depois eu já vou para o nervo auditivo, então eu posso ter problemas que se estendam ao neural. Então, por isso que o nome é sensório neural. Mas a gente vai falar mais disso. Mas nesse momento, eu quero que vocês saibam bater o olho aqui e ver condutivo misto sensório neural, GAP, não GAP, GAP com óssea normal, GAP com óssea com perda. Meninas, então eu quero falar com vocês agora um pouquinho sobre o Antônio, tá? Então eu acabei já lendo para nós, né, a história clínica do Antônio. Então a gente recebe o Antônio com 10 anos, com essa queixa de dor de ouvido. Ele já fez alguns tratamentos e tem dor. A cabecinha de vocês vai lá para a secreção de orelha média. Só que olha o que faz na vida da criança, tá? Não é só uma dor de ouvido. No momento que eu tenho uma barreira, um bloqueio, uma parede para ouvir, a gente pode ter um problema de escola importante e isso gerar uma questão de aprendizagem na criança que vai virando uma bola de neve se não tratada devidamente. Então, na sala de casa, também um problema,
porque daí todo mundo reclama do volume da televisão muito alto. Aqui, nesse quadro, eu coloquei para vocês as respostas do Antônio. Via aérea da orelha direita, via aérea da orelha esquerda. Via óssea da orelha direita, via óssea da orelha esquerda. Então, eu vou colocar aqui 500 e 1000 para nós falarmos, e vocês, por favor, podem preencher o audiograma de vocês completinho, se vocês desejarem e tiverem por aí. Vou colocar aqui 500... 535, tá certo. 500 e 1000. Coloquei via aérea e agora eu vou colocar via óssea. 10. Opa! E agora eu vou para a esquerda. 1000 em... Opa, via aérea de 1000 é 30. 535. E a óssea tá aqui para baixo. Deixa eu diminuir essa óssea. Assim ficou melhor. Tá em 10. Meninas, como que deveria ficar aí o de vocês, tá? Que eu não vou fazer todo o meu aqui para não demorar muito. Nós precisaríamos ter as respostas do Antônio, todas da via aérea da orelha direita, aqui. Então, 250 em 35, 500 em 35, 1000 em 30, 2 em 20, 3.000 em 15, 4.000 em 10, 6.000 em 10, 8.000 em 5. Eu não vou colocar todas, mas eu vou colocar algumas para vocês perceberem algumas coisas, ó. 4.000 tá em 10. Então, eu vou puxar esse aqui para cá, para o 10. 8.000 já está em 5. 5. O que aconteceu com essa curva audiométrica? Uma rampa. Então, o que nós vemos aqui? O que nós percebemos aqui? Que nós temos gap aéreo ósseo nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. Nas frequências de 3.000, 3.000 eu não coloquei aqui, mas nas frequências de 3.000 e 4.000, nós não temos gap. Eu posso observar por aqui, ó, a diferença é 10 e a diferença é 5. 3.000 e 4.000 eu não tenho gap, mas eu tenho gap em 500, 1002. E as frequências graves estão piores do que as frequências agudas. Então, eu tenho uma curva ascendente. Nós estávamos falando que a curva ficou ascendente, que os graves ficaram piores do que o agudo e que nós temos gap aéreo ósseo em 3 frequências. Então, juntando a história clínica do Antônio com o que a gente observa aqui, nós precisamos que seja claro para vocês que nós estamos diante de uma perda auditiva condutiva. Puramente condutiva. Por que eu posso bater martelo e ter certeza absoluta que eu não tenho perda sensorial? A via óssea está normal, integridade coclear. Então, mesmo que vocês ainda não tenham, talvez, falado sobre isso na otorrino, não sei se já falaram, mas é claro para nós que possivelmente essa perda do Antônio seja uma perda transitória. Pode ser que, existe grandes chances de que, ele normalize os limiares auditivos dele pós-tratamento médico. Ele vai tomar um remédio, um antibiótico, e o que vai acontecer? Essas vias aéreas, elas vão subir, e elas vão encontrar as vias ósseas. E a gente vai fechar o gap pós-tratamento. Fechando o gap pós-tratamento, eu tenho
limiares normais. O ranho vai embora tomando remédio, toda aquela secreção vai embora com a medicação, vai secar aquela secreção da orelha média e os gaps vão fechar e a perda auditiva condutiva vai embora. Mas isso é depois do tratamento. Se tiver perfuração de membrana timpânica, possivelmente a restauração auditiva vai demorar um pouco mais, porque como a membrana timpânica, ela faz parte da mecânica da orelha média, quando ela não está íntegra, pode restar um gapzinho, pode restar uma perda auditiva. Então, o novo tímpano, né, o neotímpano, ele pode ir um pouquinho mais para restaurar, ou ele pode restaurar rápido, isso é muito individual. Mas quando eu tenho perfuração timpânica, eu fico com um gapzinho e, consequentemente, uma perda auditiva transitória, temporária, um pouco mais comprida, um pouco mais longa. Aqui, para o laudo, o que nós temos batendo os olhos? Nós temos uma perda auditiva simétrica, ou seja, as duas orelhas são muito parecidas ou iguais, na verdade, né? São iguais. Uma perda auditiva simétrica. Ela é do tipo condutiva. Se nós formos fazer o grau dessa perda, nós precisamos somar e dividir por 4 as frequências de 500, 1000, 2 e 4. Então, deixa eu pegar uma calculadora para nós, né? Vocês já sabem que esse não é meu forte. Então, 500 em 35, 1000 em 30, 2 em 20, 4.000 em 10, dividido por 4. Isso dá 23, que quando nós vamos lá para a Organização Mundial da Saúde, isso é uma perda auditiva leve. Então, eu vou só escrever aqui do lado isso que eu estou falando. Eu disse que nós temos uma perda auditiva. Condutiva. Uma perda auditiva simétrica do tipo condutiva de grau leve, pela Organização Mundial da Saúde, mas o tipo condutivo, ele tem também uma referência, e sempre a gente vai seguir as mesmas referências para o nosso laudo, mas eu vou voltar nisso depois e vou explicar melhor. Mas agora, nesse momento, eu quero que vocês entendam que é simétrico, que é do tipo condutivo, que é de grau leve e de configuração ascendente. Escute bem aparelhos auditivos. Candidate-se a uma vaga de estágio e tenha a oportunidade de se aprofundar na área da reabilitação auditiva com aparelhos de última geração. Somos representantes exclusivos no Rio Grande do Sul da marca canadense Unitron. A plataforma Blue classifica automaticamente ambientes sonoros, desde muito silenciosos até ruídos complexos, realizando uma otimização sonora através da estratégia de microfones, redução de ruídos, ênfase de fala e recursos de consciência espacial. A Blue também tem um recurso de personalização, agora mais nítida do que nunca, desde a seleção de programas pré-definidos até um preciso ajuste fino profissional. A Blue oferece a capacidade única de conexão simultânea para mais dispositivos digitais e gerenciamento perfeito com um simples controle de toque. Escute bem, uma das maiores redes de lojas dedicadas à reabilitação auditiva no Rio Grande do Sul. Há mais de 14 anos, atuamos com excelência, proporcionando as melhores soluções auditivas na região. O cálculo para o grau, eu pego as respostas de via aérea, de 500, 1000, 2 e 4, somo e divido por 4. Então, eu peguei 35 mais 30 mais 20 mais 10 e dividi por 4. E essa média, que é isso aqui que tem aqui embaixo, ó, MTT, média tritonal, MQT, média quadritonal. Essa média deu 23.
Deixa eu até colocar ali para nós. E é esse MQT aqui, meninas, essa média quadritonal que eu uso para que nós possamos classificar o grau de perda auditiva. Então, aqui a gente já fez um laudo, apesar de não ser o nosso foco no momento, eu quero que vocês entendam isso. Nós temos uma simetria, que é um problema condutivo, que eu faço um grau das 4 frequências, isso deu leve, e que essa configuração ela é ascendente. Agora eu quero fazer com vocês uma viagem lá para a fisiopatologia. Meninas, vocês conseguem pensar comigo, pensando nas aulas de tonotopia coclear que a prof. Daiane deu, vocês conseguem pensar comigo por que essa configuração ela fica ascendente? Por que o gráfico fica assim? Por que o exame do Antônio é pior no grave e melhor no agudo? Deixa eu colocar aqui para nós uma imagem da tonotopia coclear para nós lembrarmos. Só vou dar uma giradinha nela. Assim. Vou diminuir aqui. E vou diminuir esse laudo. Não, eu vou mudar o laudo do lugar. Vou botar o laudo para cá. E vou diminuir também. Depois eu vou precisar de mais espaço. Depois eu arrumo, mas é só para ficar bonitinho para depois. Olha só, meninas. Nós temos aqui a nossa cóclea linda, maravilhosa. E só que assim, ó, a gente acabou de dizer que o Antônio não tem problema na cóclea. O Antônio, ele tem problema na orelha média. E esse problema na orelha média fez com que a configuração ficasse assim. Onde vai demorar mais para a onda sonora chegar? Vai demorar mais para a onda sonora chegar lá no ápice da cóclea, fazendo todo o caminho do sistema auditivo, passando por todas as estruturas, chega na cóclea, onde vai gastar mais tempo para a onda sonora chegar e mais intensidade, consequentemente. No ápice ou na base? Ápice. Então, essa configuração audiométrica, ela se explica por conta da carga maior de intensidade que eu vou precisar colocar nesse sistema para que esse som seja percebido pelo ápice da cóclea. Porque tá tudo bem com essa cóclea. Aqui está a reserva coclear do Antônio. A cóclea do Antônio tá linda, maravilhosa. Então, essa perda auditiva aqui do grave, ela é consequência da quantidade de intensidade de energia que eu tenho que colocar nesse sistema para o som chegar lá em cima. Não tem nada a ver com lesão dela, tem a ver com o pré-ela, com a orelha média que vai estar aqui e vai fazer necessidade de mais som para chegar lá na ponta. A grande maioria dos problemas condutivos trazem um prejuízo de percepção de som grave. Isso mesmo. Por quê? Porque o caminho percorrido para chegar lá no grave é muito maior. Daí eu vou colocar esses dois aqui, ó, para vocês lembrarem. Tem que ter um raciocínio assim, ó. O som, a onda sonora de 8.000 Hz, o tom de 8.000 Hz, ele tem uma percepção auditiva menos fácil do que a percepção auditiva do 250. Espera aí que eu acho que eu explico melhor isso abrindo aqueles vídeos, porque daí vocês ouvem, não fica só no imaginário. Porque assim, ó, o primeiro lugar que recebe o som é o agudo. Então, isso facilitaria a percepção do som agudo pela tonotopia coclear.
Só que pela característica física do estímulo, da onda sonora de 8.000, o som agudo, ele é mais difícil para o sistema, pela característica física. Mas pela característica tonotópica, ele seria mais fácil. Mas eu vou mostrar isso com som, porque daí fica mais fácil. Porque eu coloquei essa imagem aqui junto para vocês, ó, para vocês lembrarem que quando nós estamos frente a um problema de orelha externa ou média, que é o que está laranja aqui, então pensem que isso aqui é um processo infeccioso e que esse processo infeccioso ele pode ser de orelha média e também de orelha externa ou dos dois, média e externa. Que isso aqui tudo vai gerar um prejuízo na condução do som até ele chegar na cóclea. E que na nossa cóclea, querida, fofa, linda, quem tá lá na ponta, lá no ápice, é o grave. Então, essa onda sonora que vai entrar aqui, ela vai precisar de muito mais energia para atingir o ápice. E essa energia vem da intensidade. E essa intensidade que a gente acresce no audiômetro é o que a gente percebe aqui no exame de audição do paciente, no momento que ele responde pior para o grave. Mas esse pior para o grave tem a ver com esse caminho e com essa tonotopia. Não tem nada a ver com uma lesão na cóclea. Tem a ver com o caminho, porque eu tenho um prejuízo nessa onda sonora aqui, tentando chegar lá na ponta. Eu quero só fazer uma coisinha aqui para deixar mais clara essa questão do som. Como que é esse som? É bom de ouvir? É gostoso de ouvir? Não, né? Aqui eu não tenho o 250 e o 500 que eu queria. Eu tenho só 1.000. Deixa eu ver se eu tenho mais lá no final. Tenho. O que aconteceu aqui, meninas? O que eu gostaria que vocês pegassem daqui é assim, ó. A sensibilidade auditiva, a nossa sensibilidade auditiva, ela capta muito melhor isso. Ela capta melhor isso do que isso. Quando a gente precisa receber a onda sonora do grave, ela é muito melhor recebida pelo sistema do que o agudo. Pensando num sistema normal, pensando numa tonotopia coclear totalmente íntegra. Eu recebo muito bem o som grave, é mais gostoso de ouvir, entre aspas, do que o agudo. E quanto mais fino o som fica, mais dificuldade o sistema tem com aquele som, por mais que ele esteja na base da cóclea. Porque o que prejudica o agudo é o componente condutivo. Porque fora disso... desculpa. O que prejudica o grave, o que prejudica o grave é o componente condutivo. Porque fora disso, meninas, a esmagadora maioria das configurações audiométricas que vocês vão ver são configurações audiométricas que a gente chama de descendente, que é isso aqui, ó, o agudo pior. Por que o agudo pior? Porque na base da cóclea é onde chega os primeiros agressores. Então, pensando, por exemplo, em questões metabólicas, é onde eu mais tenho irrigação. Então, se vem um sangue ali com hipertensão, diabetes, ototoxicidade, se vem um sangue ruim, é ali que mais chega, é onde eu mais tenho vasos sanguíneos.
Se chega um ruído agressor, chega por ali. Então, a entrada da cóclea, ela é a porta do problema. Então, a janela oval vai receber ali os problemas que vêm da orelha média já, como, por exemplo, barulhos extremos, um trauma acústico, pum, vai lesar a cóclea. Vai lesar o agudo. O envelhecimento começa pela base da cóclea. Então, a base da cóclea, onde tem os agudos, é onde a gente mais vai ver lesão. Então, a esmagadora maioria das configurações audiométricas são assim, são descendentes. As configurações audiométricas ascendentes é o que nós vamos ver em situações como a do Antônio, por exemplo, que eu tenho uma cóclea absolutamente íntegra, mas eu tenho uma condução prejudicada, e essa condução prejudicada faz o som demorar para chegar lá em cima. Essa demora faz um aumento de intensidade e, consequentemente, um aumento de limiar. A esmagadora maioria das curvas são descendentes, mostrando para a gente um problema sensorial, coclear, perda de célula ciliada externa. Cada um vai ter a sua percepção auditiva frente à doença. Então, por exemplo, se eu estiver com otite, talvez o meu gráfico seja completamente diferente do gráfico do Antônio em relação a limiares, mas possivelmente eu vou ter uma curva ascendente. Talvez não seja tão ascendente assim, mas problema de orelha média tende a ter uma configuração assim, e problemas de orelha interna, uma configuração descendente, que é aquele outro caso que eu mostrei. Então, não dá para generalizar, meninas, não dá. Cada paciente é único, cada um tem a sua resposta. O que a gente tem que generalizar são os tipos de perda com as possibilidades de configuração audiométrica, porque isso tem o envolvimento da anatomofisiologia da doença, do problema, e nisso a gente vai já pensar nas questões de reabilitação. Mas é tudo muito único, assim, cada paciente é um. Se o Antônio com otite tá assim, a Michele pode ser um pouco diferente, a Júlia um pouquinho diferente, a Gabi um pouquinho diferente, mas todos nós, o Antônio, eu, a Gabi e a Ju, teremos integridade coclear com piora no grave, porque nós estamos falando de um componente, de uma barreira, de uma parede de orelha média. Que a configuração nos faz pensar no tamanho do problema, né? Então, não é só onde está o problema, mas também no tamanho do problema. Aqui a gente pode imaginar que o Antônio está com uma otite bem importante, porque ele tem limiares ali indo a 35 dBs que vão para 10 depois. Então, ele está com um rebaixamento auditivo não pequeno, em função dessa otite. Mas a gente vai falar mais sobre isso, assim. O que nós gostaríamos muito hoje era que vocês entendessem assim. Eu olho para cá, para o Antônio, eu recebo uma anamnese, dessa anamnese eu faço uma impressão clínica, o que eu espero disso, e vou para o exame. Aplico a técnica descendente, ascendente, nas vias aéreas, achei perda, vou para as vias ósseas, eu enxerguei as vias ósseas, com gap e óssea normal. Gap e óssea normal, condutivo. Se eu tenho uma configuração ascendente, eu tenho que entender por que ela é ascendente. Porque o grave está lá no topo e existe uma perda de energia acústica para chegar lá em cima. Então, para compensar isso, eu aumento a intensidade. Isso faz um gráfico ascendente. E que isso tudo vai representar um diagnóstico, que eu já me atrevi aqui a esboçar com vocês o diagnóstico. Uma perda auditiva simétrica, do tipo condutiva, de grau leve, de configuração ascendente bilateralmente. Isso aqui tudo segue uma classificação e segue uma referência. Então, isso é do Antônio. Talvez a Daiane com otite não fique assim, simétrica, condutiva, simétrica, leve. Pode ser que a Daiane fique com menos dificuldade ou com mais dificuldade. Mas isso aqui do Antônio nos mostra que ele vai para o otorrino,
ele vai fazer o tratamento e depois que ele voltar do tratamento, possivelmente esses gaps vão fechar. Possivelmente isso vai acoplar, que a gente chama. Quando a óssea alcança a aérea e fica juntinha assim, ó, a gente chama de acoplar. Juntou, fechou o gap. Se fechou o gap, o tratamento médico deu certo. E também tem uma relação de gap com tratamento médico. Quanto maior o gap, maior a indução de antibiótico que esse médico vai usar. Porque o gap demonstra o tamanho do problema. Então, quanto maior o gap, maior o problema de secreção, de ranho, de catarro nessa orelha média. Todos os tipos de perda auditiva necessitam de uma avaliação do médico otorrinolaringologista e podem ser reabilitadas por meio de aparelhos auditivos. Escute bem aparelhos auditivos. Candidate-se a uma vaga de estágio e tenha a oportunidade de se aprofundar na área da reabilitação auditiva com aparelhos de última geração. Somos representantes exclusivos no Rio Grande do Sul da marca canadense Unitron. A plataforma Blue classifica automaticamente ambientes sonoros, desde muito silenciosos até ruídos complexos, realizando uma otimização sonora através da estratégia de microfones, redução de ruídos, ênfase de fala e recursos de consciência espacial. A Blue também tem um recurso de personalização, agora mais nítida do que nunca, desde a seleção de programas pré-definidos até um preciso ajuste fino profissional. A Blue oferece a capacidade única de conexão simultânea para mais dispositivos digitais e gerenciamento perfeito com um simples controle de toque. Escute bem, uma das maiores redes de lojas dedicadas à reabilitação auditiva no Rio Grande do Sul. Há mais de 14 anos, atuamos com excelência, proporcionando as melhores soluções auditivas na região.